Boa tarde, pessoal do segundo ano. Vamos então dando continuidade ao nosso conteúdo, certo, gente? Eu vou passar agora para a parte de análise combinatória, certo? A análise combinatória é uma parte da matemática que trabalha problemas de contagem, certo? Contagem por agrupamentos de valores, certo? De situações do cotidiano também dá para se fazer, certo? Deixa eu ver aqui um exemplo de um problema não do cotidiano que vai aparecer no nosso dia, mas que pode acontecer futuramente, sei lá, se vocês forem tiver ser escolhido um presidente, um vice-presidente, né, na sala de vocês, vamos supor, de quantas formas poderia acontecer essa escolha, né? A partir da análise combinatória a gente pode fazer esse cálculo, né? De quantas possibilidades possível há, beleza? Então, o início de tudo, né, para a gente começar, a gente vai estudar várias coisas, certo? Desde problemas de arranjo que a gente vai ver hoje, certo? Mais à frente, problemas de combinação, certo? De permutação, são todos problemas de contagem, ou seja, tudo que envolve faz parte da análise combinatória, que futuramente vai servir para a gente trabalhar com probabilidade, beleza? Então vamos lá. Princípio fundamental da contagem. Eu vou fazer aqui alguns exemplos, certo? Para a gente depois determinar o que seria esse princípio. Então eu vou pegar um exemplo bem simples. Se eu tenho aqui, ó, 3 cadeiras e eu quero que nessas cadeiras se sentem, né, 3 pessoas, A, B e C. Sei lá, André, Bruno e Carlos, né? Para dar nome aos bois. Não que eles sejam do Zé Walter, mas tudo bem. Seguinte, eu poderia aqui, ó, começar com André aqui, Bruno, depois Carlos. André, Carlos e Bruno, né? Então a gente pode fazer a distribuição, ó. Vou fazer uma distribuição. Se eu começar com André, pode vir Bruno e depois Carlos, ou pode vir Carlos e depois Bruno, né? Se eu começar com Bruno, pode vir o André e depois o Carlos, pode vir o Carlos e depois o André. E se eu começar com o Carlos, né, sentando na primeira, pode vir o André e depois o Bruno, e pode vir o Bruno e depois o André. Então, quantas possibilidades eu tenho? Ó? Totais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. 6 possibilidades. Certo? Então, existe uma forma, né, matemática, né, de cálculo, sem precisar fazer essa distribuição aqui, né, essa árvorezinha aqui, árvore de possibilidades, das possibilidades, certo? De forma que é que acontece? Fazer um cálculo simples. Agora a gente vai entender como é que esse cálculo acontece. Ó. Seguinte, se eu pego essas 3 cadeiras, né? A primeira, a segunda e a terceira. E vamos supor que eu quero escolher um para sentar nessa. Dos 3, eu vou ter quantas possibilidades para colocar um aqui? Vou ter 3, né? 3 possibilidades. Então, na primeira cadeira, 3 possibilidades. Para a segunda, se já sentou um aqui, não vai ter mais 3 possibilidades para cá. Vai ter o quê? Vão ter 2, né? Porque uma sentou aqui, sobram 2 para cá. E se uma sentou aqui e outra sentou aqui, perdeu um aqui, outra aqui, dos 3 sobrou só um para cá, certo? Então eu vou utilizar esses valores para chegar em 6 possibilidades. Aí aqui é que entra a situação. Tem gente que vai somar, que dá 6, tem gente que vai multiplicar, que também dá 6. Aí o que, que a gente faz? A gente faz uma redução nesse problema, facilita ele, para a gente determinar exatamente como é que acontece. Ó. Então vou, em vez de pegar 3 cadeiras, vou pegar só 2, certo? Vou fazer aqui 2 cadeiras. Vou sentar o A e o B, certo? Quais são as possibilidades? O A vir primeiro, depois o B. E a outra é o B vir primeiro, depois o A. Só tem essas 2 possibilidades, ou seja, 2 possibilidades. 2 possibilidades, certo? Então vamos fazer a distribuição dessa forma aqui também, né? Vou fazer aqui em cima.
Vai sobrar um espaçozinho aqui para resolver alguma coisa. Então, para falar alguma coisa, né? Então, se uma das pessoas, né, que é A e B, sentar aqui, vai ter duas possibilidades, né? Se uma sentou aqui, sobra quanto para cá? Uma, né? Eu não posso somar. 2 mais 1 não dá 2. Então, só pode ser o quê? Multiplicando, né? Então, para achar o total de possibilidades, eu faço o quê? Eu faço a organização, certo, das possibilidades que eu tenho e multiplico tudo. Então, esse é o princípio fundamental da contagem, chamado de PFC, princípio fundamental da contagem. É o princípio multiplicativo, que eu organizo o problema, vejo quais são as possibilidades separadas e no final a gente multiplica tudo, beleza? Então esse é chamado de princípio fundamental da contagem. Então a gente vai ver como é que funciona isso, que a gente pode ver também, vai ver também que tem casos distintos, né? Tem casos que vão aparecer, que podem confundir a nossa cabeça. Vamos aí, ó, para a página. Estamos agora no módulo, deixa eu ver aqui, gente, no módulo 8, capítulo 23, certo? No módulo 8, capítulo 23, vão aí para a página 11, certo? Ó, vou colocar aqui. Módulo 8, capítulo 23, certo? Página 11. Tem a questão 1. A questão é dividida em 3 itens, né? Então vamos lá. Primeiro, utilizando somente os algarismos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer o seguinte. A, que é o item A, que é, determine quantos números de 4 algarismos podemos formar. Então, vamos lá para a nossa distribuição. O número tem que ter quantos algarismos? Tem que ter 4 algarismos. Então, com esses valores, posso formar quantos números? Para cá, eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Só que ele não determina aqui se pode ou não haver repetição. Então, se eu quero uma totalidade, né, a máxima de números, então eu posso repetir. Se eu posso repetir, eu tenho 5 possibilidades para cá, 5 para cá, 5 para cá e 5 para cá. Ou seja, multiplicando tudo isso dá 625 números distintos. Números, né? Totais, né? Agora o item B já dá essa... Presta atenção. Item B. Determine quantos números distintos de 4 algarismos podem ser formados. Ó, quantos números diferentes. Se é diferente, não pode haver o quê? Repetição, né? Então, se não pode haver repetição, a gente pode fazer... Pronto. Distinto, mas vai dar até o mesmo valor. Deixa eu ver aqui. Porque... é a mesma coisa. Porque... se eu tenho um 4 aqui, ó. Se eu uso um dos números aqui, tem 5 possibilidades. Aqui eu também vou ter 5, 5 e 5. Porque, vamos supor que eu uso 1, 2, 3, 4. Se eu usar 1, 2, 3, é outro número diferente. Então, eu posso fazer a repetição dos números, tá? A mesma coisa. Dá 625, certo? Agora, é o item C que vai me dizer, ó. Exatamente o item C. Determine quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados. Ó, porque no item B disse o seguinte: quantos números distintos. Quantos números distintos. Então, o 1, 2, 3 é diferente do 1, 2, 3, 4. Certo? Mesmo repetindo o número foi diferente. Agora ele quer que os algarismos que sejam distintos. Então, os algarismos não podem se repetir. Então, de 4. Agora, os algarismos aqui é que não pode aparecer repetido. Ou seja, não pode aparecer 1 em 1. 1, 2, 2, não pode aparecer repetir números, certo? Não pode repetir algarismo. Então, se eu tenho 5 possibilidades para cá, se eu usei um aqui, eu não posso usar os mesmos, né? Diminui para 4. Se eu usei um aqui, sobram 2, 3 para cá, na verdade. E se eu usei um aqui, sobram 2 possibilidades, né? Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dá 120. Então, é isso. No item A, ele não especifica nada, então a gente faz utilizando todas as possibilidades.
No item B, ele diz que os números têm que ser distintos. Então pode haver repetição de algarismo, só que formando números diferentes, então dá o mesmo resultado, certo? Agora no item C, foi que ele disse o seguinte: os algarismos que têm que ser distintos, né? Então se os algarismos têm que ser distintos, se eu usar o 1 aqui, ele não pode cair aqui. Então de 5 possibilidades passa para 4 só. Se eu usei um aqui, vamos supor 1 e o 2, não posso mais usar 1 e o 2, só sobra o quê? Essas 3 possibilidades para cá. E por aí vai, até chegar aqui, ó, no último. E essa multiplicação dá 120, beleza? Então a gente vai ver agora a ideia de arranjo. Arranjo, ele é um cálculo que vai trabalhar o que a gente já viu, né? Que foi fatorial da última aula. E envolve também um pouco dessa ideia do princípio multiplicativo, é uma multiplicação, certo? Então vamos lá para arranjo simples. Vamos lá, gente. Eu falei para vocês que ia passar agora a parte de arranjo, né? Mas como eu vi que o vídeo já tá num tamanho bom, né? E vamos com calma, né? Para não esse conteúdo de análise combinatória aí dá para passar essas 2 semanas tranquilo para a prova, certo? Vai ser só essa parte de análise combinatória na prova, certo? Então vou resolver aqui 2 exemplos, né? O primeiro eu fiz aí na lousa. O segundo exemplo é da página 13 do livro de vocês, certo? Da apostila. Vou resolver com vocês. Então vamos lá. Primeiro aí. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podem ser formados, né, usando os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, nossa distribuição, né, das possibilidades. Então, quantos números de 3 algarismos? 1, 2, 3 algarismos. Aqui, ó, ele dá uma limitação pra gente. Então a gente tem que começar com essa limitação sempre. Porque eles têm que ser ímpares, né? E a gente tem que fazer o quê? Tem que ver quantos números ímpares tem nessa sequência. Ó. Tem o 1 e o 3. Ou seja, quantos números ímpares eu tenho aqui que eu posso usar no final? Porque esse algarismo, esse tudo aqui ser ímpar, o final tem que ser ímpar, né? Então pode ser 1 ou 3, ou seja, eu tenho 2 possibilidades, beleza? Aí agora a gente pode vir para cá. Se eu usei um número aqui, quantas possibilidades eu tenho para cá? A gente tem outra limitação, porque eu não posso começar com o 0. Se eu começar com o 0, não vira um número de 3 algarismos, vira um número de 2. Então eu não posso começar com 0. Então eliminando o número daqui e eliminando o 0, né? Vamos supor, sobram quantas possibilidades? Sobram 3. E usando um número aqui e um aqui, né? Sobram o que? Também 3 possibilidades. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 2, eu tenho 18 números, 3 algarismos distintos, certo? Se pudesse ter algarismos iguais, aqui eu poderia colocar, tirando o 0, né? Poderia ser do 1 ao 4, teria 4 possibilidades. Aí aqui eu já teria 5 e aqui eu teria 2, né? Que é par ou ímpar. Ou 3, 1 e o 3, né? Que são os ímpares. Então é isso, ó. Limitação aqui, por ser ímpar, só tem essas 2 possibilidades. A limitação foi aqui, não usar o 0. Como eu já usei um aqui e não posso 0, aí não pode o 0. Eu já usei um aqui, ó, de 4 eu tenho 3 para cá. E se eu usei um aqui, de todos, né, são 5, se eu tirei 2, só um 3 para cá também. Então dá 18 possibilidades. E vamos lá para a página 13 aí, né? Diz o seguinte, ó, um palíndromo ou capíqua é um número que se lê da mesma maneira dos dois sentidos, ou seja, da esquerda para a direita ou ao contrário, como 333, né? 1661, né? 28.482, ou seja, é igual para os dois lados, né? Se a gente ler ao contrário também. A cenário alternativo corresponde à quantidade de palíndromos, que são números pares de 5 algarismos no nosso sistema de numeração. Então, vamos lá. Primeiramente, 5 algarismos. 5, tá? Vamos primeiro para a limitação de ser um número par, né? Então, para ser um número par de 5 algarismos, então quantos são os números pares, né? Algarismos pares, né? Ó, pode terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Só que por que eu não vou usar o 0?
Porque o número, para ser um palíndromo, se aqui for 0, também tem que ser 0 no começo. E se for 0 no começo, não vai ser de 5 algarismos, vai ser de 4 algarismos, certo? Então não vou usar o 0 no final. Então, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Tiro o 0, eu tenho 4 possibilidades apenas para cá pro final. 4 possibilidades. Porque não pode ser o 0, senão o 0 viria para cá também, certo? Aí eu vou trabalhar o seguinte, ó. Como o número que eu colocar aqui tem que ser o mesmo para cá, então esse aqui vai depender desse. Então, para cá, ó, eu tenho uma possibilidade apenas. Qual a possibilidade? O número que tiver aqui, beleza? Agora vamos ver... Agora vamos pro esse númerozinho aqui, ó. Ele pode ser qualquer um, né? Então ele tem 10, né? Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem 10. Então, esse daqui é o mesmo desse, ó. Esse valor, para ser um palíndromo, o número que tiver aqui vai ter que ser o mesmo daqui. Então, só tem uma possibilidade para cá. Qual é? O número que tiver aqui. E por último, esse aqui, ó. Ele pode ser qualquer um dos algarismos, né? Porque ele vai ser o central, então ele pode ser do 0 ao 9. Então, ele tem mais 10. Então, 1 vezes 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100 vezes 4. Tem 400 números distintos, né? Que é justamente o item B. Beleza? Então, é isso. Vamos ficando por aqui hoje. Vou passar para vocês agora a atividade. Vai ser nessa sequência aí mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido tudo direitinho. Vamos estudar. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.